Boa tarde, gente, tudo bem? Eu vim fazer esse vídeo aqui para vocês, para tentar explicar para vocês por que esse sistema de quarentena sem critério, quarentena para todo mundo, além de não funcionar, vai piorar a situação aqui no país. Parece um contrassenso, mas por favor, assistam isso até o final e vocês vão entender o porquê, tá? Esse modelo foi adotado por vários países, baseados nesse estudo aqui que está sendo apresentado para vocês. Esse estudo é um modelo de projeção matemática do número de casos de óbito que teriam tanto a Inglaterra, o Reino Unido, quanto os Estados Unidos se continuassem adotando o plano de mitigação. O que é mitigação? É você fazer teste na população, em massa, isolar os doentes, isolar os grupos de risco, que são pessoas idosas e pessoas com problemas de saúde, que têm a saúde fragilizada, imunodeprimidos, botar em quarentena as pessoas que tiveram contato com esses doentes e o resto da população vai trabalhar normalmente. Isso é a mitigação. E você tem um método de supressão, que é justamente esse da quarentena indiscriminada, sem critérios, todo mundo trancado, o famoso fica em casa, né? Por um período de 15, 20, 30 dias. Acontece que agora acabou de ser publicada uma entrevista do autor desse modelo matemático que baseou essas decisões. E o cara acabou de dizer que ele cometeu erros grosseiros de cálculos. Ele simplesmente ignorou o que a gente chama de efeito de imunização de rebanho. O que é isso? Esse vírus, gente, em 80% das pessoas, quando tem contato com o vírus, 80% das pessoas que têm esse contato com o vírus, que se infectam, vão ser ou assintomáticas ou apresentar sintomas tão leves que eles nem procuram atendimento médico. Um resfriado muito leve, um sintoma qualquer que nem leva ele a atendimento médico. Ele desenvolve, ele é infectado, ele infecta outras pessoas, mas ele não manifesta a doença. Então, ele simplesmente ignorou que quando o primeiro caso é divulgado, esse efeito de contaminação em rebanho já está há muito tempo explodindo. Já existem várias pessoas que estão infectadas, criando imunização, infectando outras pessoas, e essas outras pessoas podem ter sintomas também leves e ficarem imunizadas, e uma pequena porção vai realmente ser sintomática grave, e uma pequena porção desses ainda vai precisar de cuidados intensivos. Ele reduziu, para vocês terem ideia, a previsão dele de 500 mil mortos no Reino Unido para 20 mil mortos. E ainda fez uma ressalva. Desses 20 mil mortos, provavelmente 10 mil morreriam de qualquer maneira até o final do ano, porque são pessoas extremamente idosas e com a saúde extremamente fragilizada. Eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com a Itália quando adotou esse modelo. Por que explodiu o número de casos e o número de óbitos na Itália? Está aqui para vocês o gráfico. A Itália adotou esse modelo no dia 9 de março. 9 de março. A curva não para de crescer. Em momento nenhum. Nós já temos 17 dias. Mesmo que o período de incubação fosse de 5 em média, de 14, como em alguns casos. Nós estamos hoje no dia 26 de março, 17 dias depois. Continua tendo muitos casos de pessoas contaminadas, positivadas na Itália. Por que isso? Por causa desse efeito rebanho. As pessoas contaminadas e assintomáticas na Itália foram postas em lockdown junto com pessoas que ainda eram sadias, não estavam contaminadas, e algumas dessas pessoas desenvolveram a doença, foram trancafiadas junto com pessoas idosas e pessoas imunodeprimidas. Explodiu a mortalidade na Itália, explodiu o número de casos. Está aqui, ó, o número de total de casos na Itália e a mortalidade, para vocês verem. Veja aqui a curva da Espanha, está igual, a mesma coisa. A Espanha adotou o mesmo modelo no dia 15 de março. Está aqui, não para de crescer o número de casos e o número de óbitos, a mesma coisa.
Está aqui o modelo, a mesma curva na França. França, 17 de março, lockdown. Não para de crescer e não vai parar, porque você está botando gente assintomática transmitindo vírus para gente que vai pegar o vírus e não vai ser assintomático, vai adoecer, e mais as pessoas de risco. É simples. Comparem com o que está acontecendo na Coreia. Está aqui o gráfico da Coreia. Veja o número de casos e o número de mortos da Coreia. Está aqui o número de casos da Alemanha. Veja o número de casos de óbitos da Alemanha. Gente, mesmo esse estudo que embasou essa decisão irracional, mesmo esse estudo deixava muito claro que o lockdown só seria efetivo se fosse feito por 12 a 18 meses, que era o tempo de desenvolvimento de uma vacina, distribuição da vacina, vacinação em massa da população e essa população adquirisse imunidade. E nesse estudo, o Comitê Chinês da Organização Mundial de Saúde alertou que 80% da transmissibilidade estava ocorrendo no período de lockdown. Lá, na China. Está publicado, não sou eu que estou inventando, está lá no estudo. Então você trancar uma população sem critério, todo mundo junto, vai explodir o número de casos. Não faz sentido você fazer isso. Não faz sentido ainda mais você fazer isso por 15 dias, porque você só está jogando o problema para frente. Então, o modelo que funciona é o modelo de isolamento vertical. Está aqui os números, vocês não têm como brigar com o número. Não adianta alegar que o país não tem teste para todo mundo. A Coreia testou 88% da população. A Alemanha chegou a quase 100% de testes. Ok, a gente não tem teste para todo mundo, mas a gente tem como isolar doentes, a gente tem como pôr em quarentena só quem teve contato com o doente, a gente tem como isolar só grupo de risco e a gente tem como levar a vida normal, porque a epidemia, para acabar, só vai começar a diminuir o número de casos e a epidemia acabar quando 50% da população estiver infectada. Parece loucura, mas não é, porque quando o vírus começa a não encontrar hospedeiro viável. Então tem muita gente falando besteira na internet, em televisão há muito tempo. Ontem eu tive o desprazer de ter que ouvir o governador do Maranhão dizer ao vivo em rede nacional, numa rede de televisão, que não existia médico no mundo que defendesse esse esquema proposto de isolamento vertical. Que não existia país no mundo que tivesse adotado esse modelo. Governador, vá na internet, que já tem médico, milhares de infectologistas mundo afora defendendo esse modelo, alertando que isso não vai dar certo. Milhares, eu não sou nem infectologista, eu sou médico, sou cirurgião vascular, mas eu estou sentado aqui há dias, lendo artigo científico, vendo estatística e vendo que alguma coisa não está certa com esse modelo, porque tem lógica nos modelos, e esse modelo não tinha lógica. E outra coisa, governador, Alemanha na Europa, Coreia do Sul na Ásia. Os dois continentes estão no planeta Terra. Então, por favor, divulguem essas informações. O estudo que baseou o lockdown irrestrito para todo mundo tem erros grosseiros. Grosseiros. Aqui vai explodir também o número de casos e óbitos se for adotado esse modelo. Ainda dá tempo de mudar essa insanidade. Essa irresponsabilidade. Então vamos lá, gente, divulguem, por favor, e vamos ajudar esse Brasil a sair dessa crise mais cedo. Obrigado, gente. Boa tarde e que Deus fique com todo mundo aí.